Meus amados, hoje, dia 20 de fevereiro de 2025, quinta-feira da sexta semana do Tempo Comum. Evangelho segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Queridos irmãos e irmãs, aqui é interessante esse texto que nós conhecemos bem, que ao mesmo tempo em que Jesus é proclamado o Messias, o Cristo, o ungido, portanto o enviado de Deus, por Pedro, este mesmo Pedro que faz essa proclamação de fé vai ser repreendido pelo Senhor. E o Senhor vai chamá-lo de Satanás. E nós vamos entender o que tem a ver tudo isso. Então Jesus está aqui em Cesareia de Filipe, como vai nos dizer São Marcos, e vira para os seus discípulos e perguntam quem dizem que ele é. Os homens. O que estão dizendo a respeito dele? E eles vão dizer, vocês vão notar que todos que se referem a Jesus, nenhum vai dizer que ele é o Messias. Dizem que ele é João Batista, que ele é Elias, que é um dos profetas, mas ninguém reconhece Jesus como Messias. E aí ele pergunta para os próprios discípulos. E Pedro, que é o Papa, responde em nome de todos: Tu és o Messias. Então Pedro proclama de forma muito clara. Só que, depois que Pedro faz essa proclamação, Jesus começa, primeiro que Jesus o proíbe severamente de dizer isso a alguém. Volto a dizer, por quê? Porque essas pessoas que iam ao encontro de Jesus, as multidões, deveriam proclamar Jesus como Messias por eles mesmos. Ou seja, a fé é algo que é pessoal. A fé no Senhor, a fé que Ele é o Salvador, a fé que Ele é o Filho de Deus, é pessoal. Não é, vamos dizer, porque alguém me falou. Era isso que Jesus não queria. Ele é o Messias, por quê? Porque Pedro mora com ele e Pedro falou que ele é o Messias. Opa, então ele é o Messias mesmo. Então Jesus proíbe severamente que ele fale. E logo em seguida o Senhor começa a fazer o anúncio da paixão, que é o primeiro anúncio da paixão dele. E quando ele faz esse anúncio, ele fala que deve sofrer muito, que vai ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, pelos doutores da lei, que ele vai morrer, que ele vai ressuscitar ao terceiro dia. E como Jesus está falando isso abertamente, ou seja, está falando para os seus discípulos ali, Pedro o chama num canto e vai repreendê-lo. Por quê? E aqui nós vamos entender a resposta de Jesus. Quando Pedro repreende Jesus, ele volta os olhos para os discípulos todos e vai repreender Pedro dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. E aqui nós vamos entender o motivo. Tu não pensas como Deus e sim como os homens. Em que sentido? Porque na cabeça deles o Messias era um líder político. Eu já falei isso inúmeras vezes, que vinha para libertar Israel, tomar a espada na mão e libertar Israel de toda a opressão do Império Romano. E, portanto, deixar Israel livre da opressão do Império Romano. Essa era a ideia que eles tinham de Messias. Então, obviamente, esse Messias não podia morrer, porque se ele morresse, ele seria, aos olhos humanos, um derrotado. Então, por isso que Pedro fala para ele: Não, o senhor não pode falar que você vai morrer.
Eles não entendiam o que era ressuscitar, gente, eles demoraram para compreender isso. Mesmo depois da ressurreição, eles ainda demoraram para entender, foi só no dia de Pentecostes que realmente eles tiveram compreensão da dimensão do que era a ressurreição. E aí, ele vai virar bem interessante, porque Satanás é o inimigo de Deus. Então, vai para longe de mim, inimigo de Deus. Porque você tem um pensamento como os homens, ou seja, de um Messias político, que não pode morrer. Porque ele não pode morrer, por quê? Porque ele vai nos libertar. Então, se ele morrer, como é que nós vamos ser libertos? Mas o Messias do coração de Deus é o Messias que vai morrer para nos libertar da verdadeira prisão, que é o pecado e a morte, para nos dar a vida eterna. Esse é o pensamento de Deus. Por isso que Jesus vai dizer para ele: tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Ou seja, tinha o mesmo pensamento, os discípulos tinham o mesmo pensamento que tinham os doutores da lei, que tinha ali, né, todos os sumos sacerdotes, todo aquele pessoal, que era, como eu disse, um Messias político, que ia vir para libertar o povo, e ele realmente vem para libertar, mas não aquela libertação que eles tinham na cabeça. Por isso que Jesus vai repreendê-lo e dizer que o pensamento dele é igual a de todos os outros homens, e que ele não tem um pensamento que é o verdadeiro, que é o pensamento de Deus. E, Senhor, nós também queremos pedir essa graça, que o Espírito Santo molde o nosso pensar, molde o nosso falar, o nosso agir, que todo o nosso ser, Senhor, seja transformado pelo poder do Espírito Santo, que nós possamos compreender, que nós possamos viver, que nós possamos nos deixar impulsionar pelo pensamento de Deus, não pelo pensamento dos homens, não pelo pensamento do mundo, para que nós não deixemos a fé, não abandonemos o Senhor pelas coisas que passam, mas permaneçamos firmes até a vida eterna. Mãe querida, mais uma vez pedimos a tua santa intercessão, suplica por todos nós, suplica de forma especial pelo Brasil. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.